Então, hoje é dia 27 de julho, 1h40, tô indo eu de bike. Tô indo pegar uma água na mina a uns 400 quilômetros da minha casa, porque a gente tem que alimentar as minhocas e umedecer o alimento dela, que é o composto, e temos que também colocar água nas leiras de compostagem, né? Então o que acontece? A água tratada teria que deixar 24 horas ou 48 horas, mas eu tenho uma necessidade de estar alimentando as minhocas hoje, então junta o útil ao agradável, né? E o que acontece? A água tratada, ela tem cloro que acaba matando os micro-organismos, e onde a gente vai pegar, ela não passa pelo tratamento de cloro. Então vamos nós de bike. Aí vamos lá, vamos encher o segundo. E aí, ó, ela vem direto da mina, não é tratada, né? Não tem um cloro, e é interessante pra gente por questão para não matar os micro-organismos do processo de compostagem, e também para não causar nenhum dano na alimentação das minhocas, entendeu? Por não ter cloro. Mas eu posso fazer esse mesmo processo com a água tratada, porém eu tenho que deixar descansar por 24 a 48 horas para evaporar o cloro. Vamos ver se a gente consegue levar na bike. E vamos que vamos. Olha. A gente já completou, não tem como colocar o pedestal, bem que eu queria, né? Mas tem a questão de espaço. Deixa eu trocar a mão aqui. E aí vocês vão ver como que é o processo. Opa! Olha o dedão. Aí. E assim. E assim a gente ajuda o meio ambiente, ó. E o que acontece? Não pode ter excesso. Então você tem que ter o controle, né? Da quantidade de água que você joga. Porque se você tem um excesso, ela começa a cheirar mal. Então você tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio, né? E a gente tem que dosar. E um grande detalhe que eu sempre falo, que essa pilha de compostagem eu não utilizei pó de serra, e sim papelão, né? Como camada seca. Ó. A gente tem que fazer isso aqui pelo menos uma vez por semana, entendeu? Não obrigado a estar fazendo, né? A gente vê que a pilha está seca. Depois eu vou mostrar para vocês uma pilha, um processo de compostagem seco que está inativo, né? Esse aqui já está legal aí, a borra de pó de café, casca de banana, ó. Esse aqui já está legal, ó. Porque também não pode ter o lixiviamento, né? Que aí a gente perde os nutrientes. E isso aqui, ó, faz a temperatura aumentar, o micro-organismo trabalharem. Em alguns casos, quando a temperatura está muito alta, joga-se água para abaixar um pouco a temperatura, mas não é esse caso, entendeu? Agora vamos abastecer a outra, vamos fazer na outra lá, ó. Então vamos nós para mais um manejo na outra pilha, na outra leira de compostagem. Aí, ó. Choveu semana passada, mas mesmo assim a gente tem que seguir esse protocolo, entendeu? Eu tô me recordando quando eu fiz o revolvimento pela primeira vez, havia colocado bastante água. E aí quando fui fazer o revolvimento, vi que as partes do meio a parte de baixo dela estava seca, né? Então vai esse detalhe aí. Isso aí é a parte do manejo. Tá legal. Se passar mais, entra o excesso, e o excesso não faz bem, entendeu? Então vamos que vamos. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal que salva o meio ambiente, compartilhe, dê o seu like, deixe os seus comentários e vão contribuir com o meio ambiente. E aí, para finalizar, eu falei que eu ia colocar aquela cartela de ovo, né? Que é algo também que a gente tem em nossa casa e a gente acaba colocando
na sacolinha e descartando. Só que ele é reciclável, ele é compostável, tá? Então vai essa informação aí para vocês aí também. Então, falei que eu ia mostrar um processo de compostagem, né, de resíduo que estava seco, né, que estava parado. Eu abri agora a tampa aqui dessa caixa d'água, que foi a primeira caixa d'água que eu consegui, ó. Anteriormente eu estava começando o processo de compostagem no balde, né, de manteiga. Depois a gente evoluiu para essa caixa d'água, mas porém, esse processo aqui, eu parei de fazer o revolvimento, parei de colocar água e tal. O processo de compostagem de micro-organismo desacelerou. Mas aí quando eu abri aqui, agora eu fiquei até surpreso, porque não está totalmente seco. A coloração tá legal, mas tem alguns materiais aqui que se não se decomporam, né? E aí tô aqui fazendo esse registro aqui para vocês verem como que é a importância, né? Eu vou até colocar um pouco de água, mas tá um material bom, ó. Bom para alimento para minhoca, tá estabilizado, né? E eu acho que até do período que eu comecei, que foi março, abril, maio, junho, julho, já tá legal. Aqui já tá mais seco, ó. Entendeu? Então essa aqui é uma pilha, é um processo de compostagem que ela parou o funcionamento, né? Reduziu o funcionamento por falta de manejo, da gente estar revolvendo e colocando água. Vou até colocar um pouco de água aqui, para não deixar totalmente seco, porque depois a gente vai virar esse material, que não está quente, aparentemente não está quente, né? Aqui na camada de cima, agora colocando a mão também não está quente. A gente vai acrescentar nesse aqui, que é um material de um adubo, né? Esse aqui já é um adubo que a gente vai colocar para as minhocas. Então tá aqui um exemplo, né, de uma pilha seca, sem água. Os micro-organismos não estão trabalhando, né, como deviam. A aeração também, porque a água ativa a oxigenação. Então tá esse exemplo aí para vocês aí.